Graça e paz, meu amado irmão, seja muito bem-vindo a mais uma aula do IT. Que bom a gente estar junto mais uma vez e poder pensar nesse assunto tão importante que é relacionamento. Abrindo um parênteses aqui, quero dizer que estou feliz por você estar nesse curso e quero que você cresça cada vez mais. Minha oração é essa. Então continue enviando o seu PTE, continue se esforçando para ter seu momento a sós com Deus, continue se esforçando para acompanhar alguém como discípulo de Cristo, para ser mentoreado, para ter contato com pessoas, para participar de um elo. Procure ajuda na comunhão, no relacionamento com as pessoas. Procure servir o Senhor se relacionando com as pessoas, porque isso é importante para o seu crescimento espiritual. Hoje, o nosso assunto é relacionamento com o corpo de Cristo, uma necessidade. Por incrível que pareça, meu amado, vai parecer até uma coisa absurda que eu vou dizer aqui, mas a verdade é que algumas pessoas acreditam que podem viver a vida nova que receberam de Cristo fora do corpo de Cristo. Então, logo de cara eu vou dizer, isso é impossível. Eu disse que, por incrível que pareça um absurdo, mas tem muita gente pensando assim, essa é a verdade. Tem muita gente que pensa que pode viver separado do corpo de Cristo e gozar da vida nova que recebeu do Senhor. Isso é impossível. Não se engane. Nós fomos criados para a vida em comunidade, assim como o Senhor nos fez, para a gente se relacionar com Ele e a gente permanecer ligado a Ele, e também nos fez com essa necessidade de permanecermos ligados uns aos outros. Eu preciso me relacionar, eu sou um ser social. É impossível a gente ser verdadeiramente um discípulo de Cristo sem estar ligado a uma igreja local. Não podemos fazer nada fora do corpo. Lembra de João 15, que a gente leu na primeira aula, que diz que fora de Jesus a gente não pode nada, a gente é como uma vara, se tiver cortada dele a gente definha. Exatamente isso. Fora do corpo de Jesus Cristo, tentando viver uma vida cristã sozinho, tentando seguir Jesus Cristo sozinho, tentando ser um discípulo solitário de Jesus Cristo, tudo que eu vou conseguir é definhar e chegar à morte. Apesar do nosso relacionamento com Deus ser a base de tudo, como vimos, como eu disse na primeira aula, esse relacionamento com o Senhor só flui quando a gente está ligado um ao outro, quando a gente está desfrutando da comunhão do corpo de Cristo, porque Deus nos fez com essa necessidade. Só quando a gente está reunido e unido no nome de Cristo é que realmente a gente pode desfrutar dessa vida abundante que Ele nos deu, que a gente pode crescer no Senhor e que a gente pode cumprir a missão que Ele nos confiou. Com toda certeza, meu amado, o isolamento é uma estratégia de Satanás, não de Deus. Deus nos quer unidos, vivendo em comunhão. Satanás que nos quer isolados uns dos outros, para que a nossa vida seja infrutífera, para que a gente não possa produzir nada para o Senhor. Todo discípulo de Jesus Cristo que se afasta da comunhão da igreja, ele está se afastando do corpo de Cristo, ou seja, ele está se afastando de Cristo, pois a igreja é dele. A igreja é o corpo de Cristo. E um discípulo que se afasta não pode desfrutar nem da vida de Cristo, não pode desfrutar nem da comunhão dos irmãos, não pode crescer e não pode produzir frutos para o Senhor. Deus nos criou, meu amado, com a necessidade da gente viver em comunidade. É isso que a gente precisa entender hoje. Não podemos negar isso, não podemos ir contra essa necessidade primária. Eu preciso de uma comunidade, eu preciso de viver em comunhão. A igreja é a estratégia de Deus para a vida abundante de seus filhos nesse mundo. É o corpo de Cristo que é essa estratégia que Deus criou para a gente desfrutar dessa vida plena no Senhor e para a gente cumprir a missão que recebeu dele. A gente precisa necessariamente estar ligado a uma igreja local, porque ninguém é verdadeiramente um discípulo de Cristo sem pertencer a uma igreja local. Por isso, meu amado irmão, somos corpo de Cristo quando estamos ligados uns aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, de 12 a 14. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um, mas muitos. Deu para entender? Eu não posso ser corpo sozinho. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da comunhão dessa comunidade local, dessa comunidade de salvos, dessa comunidade de discípulos de Jesus Cristo, para então formar o corpo. Nunca é demais lembrar que corpo de Cristo não é formado por uma única pessoa. Por isso eu não posso viver sozinho a vida nova que Cristo me deu. Jesus Cristo nos enviou a esse mundo, meu amado, com a missão de fazer discípulos dele.
mas Ele preparou as condições para que a gente pudesse vencer as dificuldades inerentes ao cumprimento dessa missão. A primeira condição para eu cumprir essa missão é permanecer ligado a Cristo. E agora estamos vendo que a segunda condição para isso é permanecer ligado a uma igreja local, ou seja, ao corpo de Cristo. Um discípulo de Cristo, desligado do corpo, não tem a mínima condição de cumprir seu propósito de vida nesse mundo, nem tampouco de gozar dessa vida nova que recebeu do Senhor, plena e abundante. O que eu preciso entender é que pertencer a uma igreja local não é uma opção, é uma necessidade. É isso que eu preciso entender. Posso escolher o corpo, posso escolher, eu quero pertencer a essa igreja, porque eu me identifico com essa igreja, mas não é uma opção ficar sem nenhum corpo. Como a gente já aprendeu, ninguém pode ser corpo sozinho. Não existe o eu sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ninguém sobrevive, ninguém produz nada desligado do corpo de Cristo, que é a igreja local. E aqui vai um alerta. Algumas pessoas entendem que estar ligado a uma igreja é ter um nome numa lista de membros, num hall de membros. Isso é um tremendo erro. Ser corpo de Cristo não é ter um nome numa lista. Ser corpo de Cristo é estar ligado, é ter comunhão, é fazer parte, é servir através do corpo de Cristo. A gente percebe muito bem isso quando o irmão se afasta, se desliga, a gente tenta buscar, ele não volta à comunhão, e aí quando a gente chega a uma assembleia administrativa e diz assim, vamos desligar o irmão fulano da nossa igreja, do nosso hall de membros. É um chororô para todo lado. Ah, mas não pode, porque vai desligar o irmão pertence à igreja, a gente vai na casa do irmão, conversa com ele e fala assim, não quero ser desligado, mantém meu nome e tal, aquele negócio. Parece que ser corpo de Cristo é ter um nome no hall de membro. Não é, meu amado. Quando alguém se afasta do corpo de Cristo, está vivendo fora da comunhão do corpo de Cristo, ele precisa ser levado, o nome dele precisa ser levado a uma assembleia para ser desligado, porque ele já está há muito tempo sem conviver, ele já está desligado há muito tempo. É só uma questão administrativa. Cristo não está presente numa lista de nomes. Não é ter um nome numa lista que eu faço parte do corpo de Cristo, mas é conviver, é desfrutar da comunhão. O que nos faz corpo de Cristo é a presença de Cristo manifestada na nossa comunhão, não em nomes numa lista. Não é um papel santo com uma tinta santa que ali está presente, então, o corpo de Jesus Cristo. Não é um papel. É comunhão, é relacionamento. Um discípulo de Cristo não é corpo se não está em comunhão com a sua igreja, mesmo estando listado num hall de membros. Não é um cadastro que diz quem faz parte do corpo de Cristo e quem não faz parte do corpo de Cristo, mas a nossa comunhão. Dessa forma, meu amado, é muito importante a gente entender que precisamos estar ligados a uma igreja local de verdade, ou seja, vivemos em comunhão com ela. Não sou igreja se eu não me sinto parte daquele corpo, se eu não estou envolvido, se eu não estou integrado a ela. Eu não sou corpo se eu não me identifico com as doutrinas dessa igreja, se eu não estou engajado naquele ministério local, se eu não estou ali trabalhando naquilo que essa igreja está atuando. A igreja foi instituída por Deus porque nós precisamos de viver em comunhão uns com os outros. Então, eu não posso pertencer a uma igreja se eu não tenho comunhão com ela. Simplesmente eu visito. Simplesmente eu vou lá quando dá. Simplesmente eu desfruto do que ela pode oferecer. Eu não sou o corpo de Cristo sem esse envolvimento, sem esse comprometimento com a vida desse corpo. Quem não se identifica com o corpo local, onde está arrolado como um membro, não é parte dele não. Quem não se compromete com ele também não é parte dele não. Nem muito menos quem não está engajado no que a igreja está fazendo no seu dia a dia. O corpo de Cristo está nesse mundo para cumprir sua missão. Então, sejamos sinceros. Se eu não estou engajado através desse corpo, cumprindo a missão que Cristo confiou, se eu não estou fazendo a obra de Deus através desse corpo, eu sou parte dele. Como é que alguém pode ser corpo, estando alienado à vida do próprio corpo? Algumas pessoas têm sido enganadas por Satanás, isolando essas pessoas da comunhão do corpo, fazendo elas acreditarem que simplesmente por ter um nome no hall de membros, por simplesmente de vez em quando aparecer nos cultos, é corpo de Cristo. Ser corpo, repito, é pertencer a uma igreja local. Isso significa se identificar com ela, viver em comunhão com aqueles irmãos, estar engajado no cumprimento da missão dela nesse mundo. Quem não se encontra nessa condição, meu amado, pode até ter seu nome na lista do hall de membros dessa igreja, mas está desligado desse corpo, está privado de gozar da vida abundante de Cristo na sua comunidade, nessa comunhão com o corpo, está privado de cumprir o principal,
a missão que Ele nos confiou. Ninguém é corpo isolado, ninguém é corpo sozinho. Cristo não está onde não há comunhão. Outra coisa que a gente precisa aprender, meu amado, é que igreja não é lugar de gente perfeita. Muita gente se afasta da igreja local, se afasta da comunhão do corpo, porque se decepciona. Decepciona com fulano, se decepciona com o pastor, se decepciona com o diácono, se decepciona com o líder do seu grupo pequeno, se decepciona com o seu irmão, se decepciona de várias formas. Ele acaba se decepcionando com uma pessoa, então ele se afasta. Igreja, repito, não é lugar de gente perfeita. Não é, meu amado. Algumas pessoas elas vão pulando de igreja em busca da igreja perfeita. É bom a gente entender isso o quanto antes. Não existe igreja perfeita. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai conviver com o quê? Com a imperfeição. Quem procura uma igreja perfeita já devia saber disso. Não existe lugar onde a gente vai conviver com pessoas que são perfeitas, porque nós somos imperfeitos. É só você olhar no espelho que você vai perceber que você também é imperfeito. Então como é que eu vou exigir uma igreja perfeita se ainda somos imperfeitos? No céu não vai ter problema. Vão ser todo mundo perfeito. Nós vamos ser todos perfeitos. Mas normalmente quem procura uma igreja perfeita nesse mundo, acaba se decepcionando tanto que termina sem igreja. Porque ele sai de uma igreja porque as pessoas ali não são perfeitas. Vai para outra igreja procurando pessoas que são perfeitas e encontram pessoas imperfeitas, que também os decepcionam. Aí sai dali, vai para outra igreja. No primeiro momento está tudo lindo, tudo maravilhoso, mas conforme vai convivendo, vai descobrindo as imperfeições das pessoas. E aí vai se frustrando, e chega à seguinte conclusão: não existe igreja perfeita. Então já estou dizendo logo de cara, não existe igreja perfeita. Lógico que a igreja precisa estar focada na santidade de Cristo. Lógico que o alvo da igreja de Cristo, meu alvo pessoal, o alvo como comunidade de Cristo precisa ser a perfeição. Mas também é lógico, meu amado, que o mais santo dos homens que já pisou nessa terra não é perfeito, a não ser Jesus Cristo. Nossa santificação vem da obra de Cristo em nós, não do nosso esforço, não da nossa obra. Nosso estado de santidade depende da misericórdia do Senhor em nos perdoar, sempre que a gente recorre à sua graça, sempre que a gente recorre ao seu perdão, não da nossa capacidade de não pecar, porque nós somos pecadores. Igreja não é lugar de gente perfeita, mas de gente que está em busca da perfeição. E se está em busca da perfeição, é consciente de que não é perfeito, é consciente que é pecador, é consciente de que precisa de melhorar, de precisa de se aperfeiçoar. Nós somos novas criaturas regeneradas em Cristo para viver em santidade, sim, mas o que nos faz santos é a graça de Deus, é o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida, é o perdão do Senhor ministrado às nossas vidas através do sacrifício de Jesus Cristo. A vida de um discípulo de Cristo produz o fruto do Espírito Santo quando ele vive na dependência dele. Portanto, há crentes, infelizmente, que são carnais, que não vivem na dependência do Espírito Santo. O que Paulo fala sobre isso? Em 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, que não a podeis suportar. Nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Paulo está falando que uma igreja inteira é carnal porque estão andando segundo a vontade dos homens, que ele não pôde falar com eles como pessoas maduras, espirituais, mas teve que dar para eles leites, não podia dar comida sólida porque eles eram crianças, porque eles eram crentes carnais, meu amado. Então, numa igreja tem pessoas em busca da perfeição. Tem pessoas que nasceram de novo, mas não estão nessa busca, são crentes carnais. Vão nos decepcionar. E além do mais, meu amado, tem ainda uma outra qualidade de pessoas numa igreja do Senhor Jesus Cristo. Não são nem igreja, mas estão ali. São o joio semeado entre a igreja do Senhor Jesus Cristo por Satanás, para confundir as pessoas, para escandalizar, mas isso de forma alguma deve nos desanimar de desfrutar da comunhão do corpo de Cristo, porque a gente necessita dessa comunhão, tanto para viver, como a gente tem dito, quanto para crescer, para amadurecer, como a gente está vendo, quanto para a gente servir o Senhor, para a gente cumprir nossa missão. Então, meu amado, não se deixe enganar, não. Não existe igreja perfeita nesse mundo. Mas o corpo de Cristo é essa estrutura que Cristo criou para que eu e você pudéssemos gozar da comunhão do Senhor, para que o corpo de Cristo pudesse ministrar um
ao outro, para que eu e você, a gente pudesse ministrar um na vida do outro. Eu preciso estar ligado a um corpo. Para isso, eu preciso entender que não vou encontrar pessoas que são perfeitas, mas em busca dessa perfeição. Pessoas que não estão em busca dessa perfeição, que são crentes carnais, e até pessoas que nem são o corpo de Cristo, mas estão ali entre nós. O que eu preciso de entender é que eu preciso disso para crescer no Senhor, para viver a vida nova que Ele me deu e para cumprir a missão que Ele me confiou. Nós ministramos, meus amados, uns aos outros, mesmo imperfeitos, contando com essa graça do Senhor. Enquanto ministramos, encontramos graça. Enquanto ministramos uns aos outros, aprendemos a depender mais do Senhor e servir ao Senhor. Vamos sempre encontrar uma igreja de discípulos em vários níveis de maturidade. Vamos sempre encontrar aqueles que até são muito antigos na fé, mas que ainda são imaturos, são crianças. Já deviam ser grandes, já deviam ser mestres, já deviam ser servos, já deviam estar maduros. Como adverte a carta aos Hebreus, capítulo 5, né? Eles já deviam estar avançados em maturidade, mas ainda sendo crianças. Isso, porém, não nos deve de forma alguma afastar da igreja. Antes, pelo contrário, essa realidade nos mostra o quanto é necessário a gente pertencer a um corpo, pois o Senhor quer nos usar para edificar a igreja de Cristo. Quer nos usar para edificar um a vida do outro. Olha o que Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Está falando dos dons espirituais que Jesus Cristo distribuiu entre os seus discípulos, tendo esse objetivo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, tendo em vista a obra que Ele nos confiou do ministério. Para quê? Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja edificada. Se todos estivéssemos no mesmo nível de maturidade, quem vai ministrar quem? Todo mundo está igual? Ninguém poderia servir a ninguém, nem tampouco ninguém poderia ser servido. Mas porque estamos em vários níveis espirituais, porque existem até na igreja local pessoas que nem se converteram, a gente pode ministrar, a gente pode servir um ao outro, a gente pode edificar a vida do outro, a gente pode levar a salvação, a vida daquele que ainda não tem, a gente pode ministrar, meu amado. Mais maduro ministra ao menos maduro, de forma que todos no corpo de Cristo vão ser servidos. Então não procure, de forma alguma, uma igreja perfeita. Não saia de uma igreja porque ali tem pessoas que te decepcionaram. Sempre você vai encontrar isso. Procure um corpo onde você se identifica com ele, onde você possa ministrar às pessoas e onde você possa receber ministração delas através dessa graça do Senhor, da comunhão do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, meu amado irmão, que a gente pode aprender aqui, é que a gente precisa estar ligado a um corpo para crescer. Ninguém cresce sozinho. Todo isolamento é uma armadilha de Satanás para enfraquecer o discípulo de Jesus Cristo. Já vi muitas pessoas dizendo que conseguem manter sua comunhão com Cristo fora do corpo. Quem diz isso ou está enganando a si mesmo ou está mentindo. Porque a presença de Cristo está na unidade dos seus discípulos. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ou seja, onde tiver comunhão em meu nome, por causa de mim, estiverem reunidos, eu estou ali. É assim que a gente cresce, é assim que a gente desfruta dessa vida maravilhosa que Ele nos deu. Nunca no isolamento. Como pastor, meu amado irmão, confesso a você que já visitei muitos irmãos que vêm com essa desculpa. Não, eu estou bem, sozinho eu estou bem, estou caminhando bem, pastor, estou tranquilo, pode ficar tranquilo, tenho orado, tenho lido minha Bíblia, tenho desfrutado da comunhão com o Senhor, tenho crescido no Senhor. Mentira, meu amado, mentira. Ninguém consegue estar em franco crescimento espiritual, ninguém consegue crescer sozinho, porque nós não fomos criados para viver sozinhos, nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos de servir e ser servido, nós interdependemos uns dos outros. O corpo não é feito de uma pessoa, mas de vários membros, cada um operando nos seus dons, cada um operando para ministrar, para edificar esse corpo de Cristo. À medida que a gente se afasta da comunhão do corpo de Cristo, necessariamente a gente vai perdendo a condição de continuar crescendo, pois a gente está afastado do próprio Senhor. Ninguém pode crescer nessas condições afastado do Senhor. Precisamos da comunhão do corpo, meu amado. Não é tão difícil entender que quando eu me isolo, eu perco a oportunidade de edificar meu irmão. E perco a oportunidade dele edificar minha vida. Eu não tenho relacionamento. Estou isolado do corpo de Cristo. Como é que eu vou edificar a vida do meu irmão? Como é que eu vou trabalhar para servir a esse corpo? Como é que eu vou ser servido por esse corpo? Não tem serviço, não tem crescimento fora do corpo de Cristo. Não crescemos quando estamos afastados.
Não crescemos quando estamos desligados do corpo de Cristo. A gente cresce quando a gente aprende a encarar os problemas e a resolver esses problemas de relacionamentos na dependência e no poder de Cristo. Sempre há problemas de relacionamentos. Cada um, tem as suas dificuldades, cada um tem seus pontos fracos, cada um tem suas limitações. Sempre vão haver problemas de relacionamento, e toda dificuldade vivida no corpo de Cristo deve servir não para o afastamento desse corpo, mas para o crescimento espiritual da minha vida e para a edificação desse corpo. Todo isolamento produz a estagnação da minha vida e depois a morte dela. Preciso entender que a unidade da igreja é a coisa mais importante do corpo de Cristo. Não são meus interesses pessoais que precisam vir em primeiro lugar, mas a unidade da igreja. Essa conscientização nos conduz à maturidade. Toda vez que eu preciso pagar um preço para permanecer ligado ao corpo de Cristo, estamos diante de uma oportunidade de crescimento. Toda vez que eu abro mão do meu interesse pessoal para permanecer ligado ao corpo de Cristo, estou crescendo, meu amado. Essa é a indicação de crescimento, de maturidade. Quanto mais eu sirvo ao corpo, quanto mais eu pago o preço para me manter ligado a ele, mais eu estou entendendo o significado, o valor da comunhão em Cristo. Ao contrário, meu amado irmão, quando tudo que eu consigo pensar são nos meus interesses pessoais, isso significa que ainda sou uma criança espiritual, que ainda estou agarrado ao meu egoísmo, que eu não consegui matar o meu egoísmo. O caminho para eu vencer meu egoísmo é aprender a considerar a unidade do corpo de Cristo mais importante que os meus próprios interesses pessoais. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso exatamente vivendo experiências que a gente precisa deixar de lado nossos interesses, em nome da unidade do corpo, em nome da unidade, da comunhão do corpo de Cristo. Onde é que a gente tem essas oportunidades? Não é fora da comunhão, mas é vivendo nessa comunhão com o corpo de Cristo, não no isolamento. Crescemos, meus amados, quando a gente consegue abrir mão dos nossos interesses para o bem do corpo, para o bem da comunidade. Crescemos quando a gente entende que é melhor servir do que ser servido, que a gente entende que é melhor dar do que receber. Parece um absurdo, mas quando eu penso no outro, quando eu penso no corpo de Cristo, é que eu cresço. Pois quem experimenta o crescimento é quem mata seu egoísmo, não quem se agarra a ele. Estar em comunhão com o corpo de Cristo ajuda o discípulo a crescer, pois é no corpo que ele encontra discípulos os quais ele pode servir e ser mentoreado. O crescimento acontece num ambiente de corpo, onde os membros estão engajados no serviço, engajados em edificar a vida um do outro, quando investem na vida do outro. Sozinho, meu amado, um discípulo não pode servir nem ser mentoreado, então ele não pode nunca conseguir crescer dessa forma. Outra coisa que a gente pode aprender aqui com isso, meu amado irmão, é que fora do corpo a gente definha. A gente vai definhando até a morte. Todo discípulo que se afasta da comunhão do corpo, como eu disse, vai definhando espiritualmente. A vida no corpo tem um preço? Tem. Eu preciso de abrir mão dos meus interesses pessoais, eu preciso de matar a minha carne, eu preciso de matar meu egoísmo, eu preciso de abrir mão, às vezes, dos meus direitos para poder viver em comunidade e desfrutar dessa comunhão. Tem seu preço. Com toda certeza tem seu preço. Mas a vida fora do corpo custa muito mais caro, porque o preço é morte. Vimos que a igreja local é o corpo de Cristo e aprendemos que desligado do corpo de Cristo, o discípulo morre. É irônico, mas as pessoas se isolam na tentativa de se protegerem, quando na verdade elas estão se colocando em perigo. Andar sozinhas é muito perigoso. É lógico que algumas coisas, meus amados irmãos, jamais deveriam acontecer no corpo de Cristo. É lógico que sempre vão haver motivos para os discípulos de Cristo justificarem seu afastamento do corpo. É lógico que uma pessoa, quando se afasta, ela tem lá seus motivos, suas justificativas. É lógico que os crentes, vez por outras, nos decepcionam. Mas, meu amado, o que eu preciso de entender é que, de forma alguma, esses motivos devem me levar ao isolamento do corpo, mas eu devo usá-los para o crescimento do corpo, para o meu crescimento espiritual, para cumprir a vontade de Deus. Sozinhos a gente está sempre vulnerável, sozinho a gente está sempre desprotegido. Eu preciso da comunhão do corpo de Cristo para estar protegido. A vida de Cristo está na comunhão do corpo. Fora dele, um discípulo vai aos poucos perdendo tudo aquilo que já conquistou na sua caminhada. Podemos olhar para o exemplo do filho pródigo, que resolveu conhecer o mundo fora da comunhão da família. Por fim, a situação dele era tão deplorável que ele comia lavagem e morava com os porcos. Um dia esse camarada acordou e ele percebeu que havia perdido tudo e ele resolveu voltar para tentar pelo menos ser um empregado do seu pai.
A gente não precisa de experimentar o afastamento do corpo para saber que fora dele é um caminho de morte. A gente vai definhando espiritualmente até chegar lá no chiqueiro. O plano do Senhor para os seus filhos é a comunhão com a igreja, não os chiqueiros que esse mundo tem nos oferecido, mas o destino de todos que se desligam do corpo são os chiqueiros, meus amados. Todo crente fora da comunhão do corpo se torna uma presa fácil do pecado. Sua vida espiritual logo começa a perder aquele vigor que ele tinha com o Senhor. Seu alvo de se tornar como Cristo vai ficando cada vez mais distante. Sua paixão pelas coisas de Deus vai esfriando. Seu amor pelo Senhor vai se esfriando. Sua compaixão pelos perdidos desaparece e por fim ele se torna um crente carnal, envolvido com as coisas desse mundo, sem relacionamento com o Senhor, vivendo como um perdido, como alguém que não conhece o Senhor. É impossível a gente manter nosso relacionamento com Cristo em crescente intimidade, em crescente comunhão, se a gente se afastar da comunhão do corpo dele. É impossível a gente manter a nossa vida em crescimento e em ativo envolvimento com a obra que o Senhor está realizando neste mundo, sem a gente estar ligado a uma igreja local. Sem a comunhão com uma igreja local, definhamos até completa morte espiritual. Ou seja, sem relacionamento com Cristo, sem utilidade alguma neste mundo. A última coisa que a gente vai aprender hoje aqui em relação ao relacionamento com a igreja é que o elo ajuda o discípulo a se manter ligado ao corpo de Cristo. Um dos propósitos do elo, que é um grupo pequeno, é manter todos ligados ao corpo de Cristo. No pequeno grupo a gente pode se ajudar mutuamente, para assim a gente poder se manter ligado à igreja local. A gente pode compartilhar nossas lutas, a gente pode compartilhar nossas fraquezas, nossos problemas, a gente pode orar uns pelos outros, a gente pode se aconselhar mutuamente, a gente pode se apoiar nos tempos difíceis, para que a gente permaneça na comunhão do corpo de Cristo. A gente pode resolver nossos problemas para que a gente não perca essa vida que é vivida somente na comunhão do corpo de Cristo. Pertencer a um grupo pequeno é essencial à vida em comunidade. Quando a gente está mais próximo uns dos outros, a gente pode ser usado pelo Espírito Santo justamente para cumprir nossa missão no corpo, que é ministrar uns aos outros. Isso vai evitar que as pessoas se isolem e caem nessas armadilhas que Satanás lança sobre as suas vidas. Com a ajuda de outro irmão, a gente pode resolver problemas de relacionamento, problemas de falta de perdão, que sozinho seria muito difícil ou até mesmo impossível. Biblicamente, meu amado irmão, quando a gente não consegue resolver um problema de relacionamento com alguém, a gente deve procurar outra pessoa para nos ajudar. Jesus relata isso, dá o passo a passo disso em Mateus capítulo 18, quando ele diz: ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terá ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, diz à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. Jesus está dando para a gente aqui, como eu disse, o passo a passo. Se está com um problema de relacionamento com alguém, vai a ele, você sozinho. Se ele te ouvir, glória a Deus, louvado seja o Senhor, sua comunhão foi restaurada, a comunhão com o corpo está restaurada, não tem problema. Mas se ele não te ouvir, vai em busca de mais 1 ou 2 pessoas para intervir nessa relação e curar esse relacionamento. Se ouvir, resolveu o problema, a comunhão do corpo foi restaurada. E esse é o objetivo do passo a passo que Jesus nos deu em relação a resolvermos nossos problemas pessoais. Mas se ele não ouvir, ele está dizendo, então leva a igreja, para a igreja inteira interceder isso, para a igreja inteira intervir nisso, para resolver o problema da comunhão do corpo. Se não te ouvir, desliga, porque ele não é parte do corpo. Meu amado, o elo proporciona essa estrutura. Através da ajuda de outros irmãos, nós podemos resolver problemas que a gente não está conseguindo resolver sozinho, mas que a gente poderia acabar se afastando do corpo de Cristo, mas podemos resolver os problemas de relacionamento. O poder de Cristo flui quando os discípulos se unem para lutar contra as armadilhas das trevas. Quando pertencemos a um grupo pequeno, nós descobrimos que não estamos sozinhos nas nossas lutas, que é muito mais fácil eu vencer as minhas dificuldades com outro irmão me dando cobertura, intercedendo por mim, indo comigo. O elo torna a nossa conexão com o corpo muito mais forte, porque em tempos difíceis nós sabemos que temos sempre alguém por perto para ajudar a gente a enfrentar as batalhas. É muito mais difícil vencer as batalhas quando a gente está sozinho, mas quando a gente está ligado a um corpo através de um grupo pequeno, nós somos mais fortes, porque não estamos sozinhos. Além do mais, meu amado, como eu disse, onde estão 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus Cristo, Ele está ali. Contamos com o poder dEle para resolver nossos problemas. Contamos com o poder dEle, com a graça dEle, com a fidelidade dEle, com a misericórdia dEle, com o sustento dEle,
para ajudar a gente a permanecer nessa vida em comunidade. O elo tem um propósito de unir um pequeno grupo de discípulos de Cristo para que eles possam desfrutar dessa vida em comunhão e cumprirem assim a missão que receberam, através de uma vida mais íntima. Os discípulos de Cristo podem experimentar um crescimento espiritual ainda mais rápido e assumirem um compromisso maior com a missão que receberam de Cristo. A vida cristã, sendo vivida em um grupo pequeno, proporciona um ambiente de prestação de conta, onde as máscaras que comumente a gente usa para disfarçar nossas fraquezas podem dar lugar a relacionamentos autênticos, verdadeiros e profundos em amor. Isso é extremamente saudável e nos ajuda a vencer com muito mais rapidez e segurança as nossas fraquezas, que escondidas talvez nunca seriam vencidas. O elo ajuda o discípulo de Cristo a enfrentar suas lutas e a crescer espiritualmente, evitando assim que ele se afaste da comunhão do corpo de Cristo, pois no elo ele pode receber todo o suporte necessário para manter-se firme na caminhada com Cristo, ligado ao corpo de Cristo no cumprimento da sua missão. Precisamos permanecer ligados, meus amados, a uma igreja local. E a maneira mais fácil de fazer isso é através de um elo, é através de um pequeno grupo. É isso, meu amado irmão. O que nós precisamos de entender é que a comunhão com o corpo de Cristo não é, de forma alguma, uma opção, mas é uma necessidade que nós temos para viver essa vida nova que recebemos do Senhor, para crescer em santidade, em comunhão, em relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos, e para cumprir assim a missão que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer discípulos dele. Que Deus abençoe você, que Ele te desperte, que Ele te faça entender o valor, a importância da comunhão com o corpo de Jesus Cristo, e que Ele te desperte a viver nessa dependência dEle, a crescer na comunhão com o Senhor, através do relacionamento com seus irmãos. Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.